Conselho de Segurança. За процветание и благополучие народов России и КНР. 为了俄罗斯和中国人民繁荣昌盛。干杯！干杯！ Foi desta forma, com uma saudação e um brinde, que o presidente russo Vladimir Putin recebeu o seu homólogo chinês Xi Jinping esta semana em Moscou. O encontro entre os dois chefes de Estado, que se elogiaram mutuamente, serviu para cimentar a aliança entre os dois países e assinar uma série de acordos que expandiram o comércio de gás natural, bem como de outros laços económicos. Este encontro vai ser o tema em destaque nesta edição do Conselho de Segurança, o podcast da Política Internacional da Sábado. Como sempre, contamos com a análise do professor de Relações Internacionais Vasco Rato e do jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, o diretor da Sábado e moderador deste podcast. Começando aqui pelo princípio, qual é o significado deste encontro no atual contexto em que vivemos? Dois significados significativos. O primeiro, mais imediato, é que a visita demonstra, de uma forma muito clara, que Putin não está sozinho. Nós pensamos frequentemente que Putin é um líder isolado. Este encontro demonstra que não é assim. E nesse sentido é muito importante, ainda por cima, um encontro que ocorre em Moscou, não ocorre em Pequim, ocorre em Moscou. Mas o significado talvez mais a longo prazo, é aquela expressão que Xi Jinping utilizou no fim dos encontros, no terceiro dia, quando diz isto foi puxado pela comunicação internacional e bem, esta expressão que Xi utilizou ao referir-se a um projeto, a algo que estava a ser construído, que nunca nada foi visto assim nos últimos 100 anos. E tem razão, porque há 100 anos estamos a falar do início dos anos 20, pouco depois da Conferência de Paris de 1919, que estabeleceu uma nova ordem internacional. Aliás, as origens desta chamada ordem liberal remontam a 1919, e 1919 é único por várias razões. Uma delas é que marca efetivamente a data, o período em que os Estados Unidos emergem como uma grande potência mundial. Já a partir de 1919 não é possível fazer política internacional sem a participação dos Estados Unidos. E nesse sentido, o que eu creio que Xi está a dizer é que a China daqui para a frente é absolutamente incontornável e isto é o início de uma nova configuração da ordem internacional, de uma nova visão sobre as relações internacionais, visão essa que diverge radicalmente com a visão ocidental e diverge, sobretudo, creio, em dois pontos. Um é a questão da soberania, portanto, estas ideias que existiam no Ocidente, sobretudo nos anos 90, de que os governos teriam de ser responsabilizados pela forma como tratavam as suas populações, tanto a Rússia como a China rejeitam liminarmente esta ideia e, em sua vez, advogam uma visão soberanista. Aquilo que acontece dentro dos Estados diz respeito apenas aos Estados. E o segundo elemento, igualmente importante, é a questão das esferas de influência. Tanto Putin como Xi são claros a dizer que, doravante, os países, as grandes potências, terão esferas de influência, e é isso, na prática, que Putin tem vindo a dizer nos últimos tempos sobre a Ucrânia. É uma espécie de reunião anti-Ocidente? É e não é. Porque não é uma aliança, é uma convergência pontual de interesses. Quando nós falamos de aliança sino-russa, estamos a extravasar e a exagerar muito a dimensão desta aliança. Porque o que ficou mais evidente nesta cimeira, que é a primeira deste ano, Xi Jinping convidou Putin a deslocar-se a Pequim, bem como o primeiro ministro russo até ao final do ano, é que há
sérias divergências entre as duas partes e os comunicados oficiais, quer o comunicado conjunto, quer declarações oficiais que foram emitidas em Moscovo e em Pequim, deixam isso bem claro. A primeira é que há uma questão de fundo política. A China não reconhece as pretensões territoriais da Rússia sobre a Ucrânia. Podemos pensar que isto é apenas uma areia para os olhos, que não tem influência prática, mas sendo a liderança comunista chinesa muito experiente nestas matérias e tendo um bom conhecimento do modo de funcionamento das atuais lideranças russas, isto é importante, porque revela que Putin fica numa posição profundamente delicada, que aliás já é discutida nos círculos do poder em Moscou, vão surgindo comentários e notícias com uma certa frequência sobre o assunto, porque é necessário uma revisão constitucional na Federação Russa para poder negociar qualquer tipo de acordo de paz com a Ucrânia. Aliás, os comentários dos especialistas em assuntos russos que foram publicados nas principais revistas chinesas antes e durante os dias desta Cimeira de Moscou sublinharam que há necessidade de distinguir duas coisas. Algo que é alcançar uma trégua, ou seja, aquilo que está envolto nas propostas dos 12 pontos do alegado Plano de Paz de Pequim, e outra coisa que é muito mais complexa e só a longo prazo será definível é discutir eventuais partilhas territoriais. Ou seja, a China não dá cobertura à anexação de territórios da Crimeia, quer em 2014, quer em 2022, por parte do Kremlin. Isto fica claro. Fica também claro, formalmente, de que a China não vai fazer fornecimentos militares à Rússia. E, sobretudo, isso é talvez aquilo mais fácil de apanhar para decisores políticos, sobretudo na Europa. A China não se compromete de facto com o aumento que é previsível do lado de Moscou, mas que não é aceito por Pequim, das vendas de gás natural russo à China. E isto porquê? Porque mas deixa-me, já vamos à parte do gás natural. Isto é esta parte que é porque o gás natural é um paralelismo total entre a China e a Europa. Eu queria pegar nessa parte do plano de paz com 12 pontos. Isso é um plano que é para levar a sério, porque no momento nem a Rússia nem a Ucrânia parecem estar com vontade de se sentar à mesa das negociações, ou é também uma operação para promover a imagem de Xi e da China internacionalmente como em contraponto à posição americana? Eu quero recuar aqui algumas coisas que o João disse, porque eu acho que estes elementos são importantes. O João diz que não há uma aliança entre a Rússia e a China, que é verdade. É verdade se nós entendermos alianças como uma obrigação legal que implica obrigações e direitos das duas partes. Nesse sentido, não há uma aliança. Aliás, a última vez que a Rússia, a União Soviética e a China tiveram uma aliança foi em princípios dos anos 50, quando Stalin e Mao celebraram uma aliança formal. Portanto, se a gente entende a aliança como a NATO, uma coisa estruturada, institucionalizada, não, de facto não há aliança. Mas na prática há uma aliança. Aquilo que a designação formal que os chineses utilizam é uma parceria estratégica. Compreensível, alargado. Compreensível, alargado. Uma convergência de interesses. Sim, mas isto é preciso perceber o que é que os chineses querem dizer por parcerias. Os chineses partem do pressuposto que as parcerias são soluções win-win, isto é, ambos os lados ganham qualquer coisa com a relação. Portanto, esta convergência na concepção chinesa significa que os dois lados ganham. Porque o que é que os dois lados ganham penso eu, a primeira questão. Mas isto, mais uma vez, só porque não se chama uma aliança, não quer dizer que não há uma aliança. Em 1972, quando Richard Nixon foi à China encontrar-se com Mao e Zhou Enlai, o que saiu desse encontro foi, na prática, uma aliança sino-americana
contra a Rússia, contra a União Soviética. O que está a acontecer agora é exatamente a mesma coisa. Portanto, nós podemos chamar de convergência, podemos chamar o que quiser. O que, na realidade, existe aqui é uma convergência, uma aliança, uma parceria. Mais uma vez, o nome não é assim particularmente relevante, a meu ver. O que há é uma convergência de intenções. E o que ambos os países estão a tentar fazer do ponto de vista geopolítico é quebrar a ordem americana e a hegemonia americana. Aliás, por isso é que Xi Jinping constantemente, e falou novamente, critica a mentalidade da Guerra Fria. O que ele quer dizer por mentalidade da Guerra Fria é justamente o mundo de alianças, não é? Que, sobretudo as alianças americanas, não só na Europa, mas também as alianças bilaterais com o Tóquio e com Seul. Desculpa, que aliás foram referidas no comunicado oficial. O comunicado oficial da Cimeira refere expressamente isso. Portanto, isto é, a meu ver, o significado geoestratégico a longo prazo. E não vem de agora. Já há anos que tanto Beijing como Moscou estão empenhados em combater essa hegemonia. Portanto, querem mudar o mundo. Não é? Agora, e o que é que os dois lados ganham? Falaste nessa parte em que os dois poder, ganham. O que é que ganham? O que é que cada um deles ganha? Nesta aliança sim. concreta, ganham capacidade de margem de manobra. Quer dizer, não é irrelevante para a China ter como aliado efetivo, ou parceiro efetivo, a Rússia, com todos os seus recursos. Um dos problemas da China é justamente a segurança dos recursos. Quer dizer, a China importa muitos destes recursos energéticos e outros. Esta relação com a Rússia, desse ponto de vista, traz mais segurança à China. E traz mais segurança também porque estas importações serão feitas por via terrestre e não por via oceânica. Mas a aí, via oceânica, só acrescentar uma coisa, é muito importante porque naquela região a marinha americana tem uma presença fortíssima. Aí já entramos na outra parte que tu ias referir a seguir, João, da parte da energética e do novo gasoduto que está em negociações há imenso tempo e que irá que é o que ser revela a construído. impossibilidade de uma aliança entre a Rússia e a China. Deixa-me perguntar-te aqui uma coisa, que é uma leitura que eu vi ser feita por pessoas especialistas, mas que vivem uma visão a partir de Moscovo, que é a Rússia a tornar-se numa espécie de colónia de recursos por parte da China. Isso é referido abertamente em blogs e em artigos de opinião, sobretudo pela corrente ultranacionalista russa, que tem uma lógica, porque durante muitos anos, enquanto ainda antes de Putin ter chegado ao poder, a dissolução da União Soviética levou à constatação de que a Rússia, não só pela sua profunda degradação económica e política da década de 90, precisamente na altura em que a China começava a sua ascensão económica, política e militar, estava numa situação complexa, porque nós não nos podemos esquecer que a Rússia é um país com 1/3 situado aquém dos Urais, na Europa, digamos assim, na Europa geográfica, onde se concentra a maioria da sua população, e os outros 2/3 estão na Sibéria e no Extremo Oriente, que são zonas escassamente povoadas e que têm vindo a perder cada vez mais população. Ora, nessa altura, nos anos 90, revertendo e sublinhando aspectos que eram também destacados no período soviético, havia sempre a noção de que a Sibéria Oriental, a Sibéria Central e o Extremo Oriente eram regiões que estavam em risco de virem a ser absorvidas economicamente numa primeira fase e, quiçá posteriormente, através de uma migração massiva por parte da China. Isso desapareceu atualmente do discurso oficial, mas desapareceu de uma forma muito recente. Aquilo que é apresentado como a relação pessoal que existe desde 2010 entre Xi Jinping e Vladimir Putin. Xi Jinping, a primeira vez que se encontrou com Putin, era vice-presidente, na altura existia o cargo de vice-presidente, e estava preparada a sua sucessão como líder máximo em 2012. Eles tiveram o primeiro encontro em 2010, têm encontros com uma grande regularidade, são sensivelmente já cerca de 40 encontros. Isto
isto corresponde a um período em que há uma aproximação entre as duas partes, a partir do momento em que o discurso russo e a prática russa se radicalizou numa oposição mais acentuada àquilo que chamam as pretensões ocidentais de cerco e de tentativa de desmembramento da Rússia e de países amigos ou aliados ou irmãos, como seria a Ucrânia, isso foi se acentuando como convergência. E chegamos agora a este ponto. Mas se Moscovo apresenta como ideia para aumento da cooperação económica até ao final da década, números que não são aceitos e não são partilhados pela parte chinesa, isto tem a ver com o facto da relação ser cada vez mais desigual, porque a Rússia precisa de investimento chinês, a Rússia precisa que a China adquira as suas matérias-primas. E as matérias-primas que tem para exportação são essencialmente duas, além de madeiras preciosas que existem. É o gás? Ainda é o gás e é o petróleo. Ora, a Rússia pretende, na prática, algo que em Pequim é perfeitamente compreensível como não pensem nisso. Pretende reproduzir com a China aquilo que foi a relação que conseguiu ter com a Europa a partir do final da década de 60, ou seja, torná-la dependente das suas exportações de petróleo e de gás. Os números, não vale a pena estar com grandes pormenores, são muito significativos, porque o primeiro grande gasoduto, que é a Força da Sibéria 1, que foi negociado em 2019, a negociação foi muito longa, os termos finais do preço a que esse gás natural russo é vendido à China ao longo de um contrato de 30 anos nunca foram divulgados, mas durante as negociações, por fugas de informação dos dois lados, soube que estavam bastante abaixo, na ordem provavelmente dos 20% daquilo que eram os preços de referência na altura das vendas do gás natural russo à Europa Ocidental. Esse primeiro gasoduto que foi feito sobretudo com um investimento de capital e tecnologia chinesa. O total do investimento, e são os dados oficiais confirmados pelas duas partes, orçou em 400 mil milhões de dólares. Agora, há um segundo projeto, que é a construção de Força da Sibéria 2, que se prolonga por mais de 3 mil quilómetros, que atravessa a Mongólia e que aumentará a capacidade sensivelmente a níveis semelhantes àquilo que era o Nord Stream 1, que fornecia a Alemanha e a Europa Ocidental. Ou seja, a Rússia, se os seus valores de vendas de gás que estão planeados se concretizassem, criava à China uma situação de dependência que Pequim não quer aceitar de forma nenhuma. Aliás, porque Pequim mantém e aumenta, e tem vindo a fazer isso mesmo ao longo do último ano, as outras fontes de importação. A China tem um grande contrato de importação da Ásia Central de gás natural do Turcomenistão. A China adquire também gás ao Qatar e aos próprios Estados Unidos. Mas não é aqui uma questão, não é ao contrário, não é uma questão de dependência russa dos fornecimentos por parte de Pequim em termos de, por exemplo, de tecnologia, isso é o outro lado. Isso é outro lado. Eu aqui estou a referir, eu já passo a palavra ao Vasco. Isso é o outro lado da questão. Aqui o que eu estou a dizer é que a China, de forma alguma, e aliás isso consta dos seus documentos estratégicos, pretende ficar no mesmo tipo de situação em que se colocou a Europa Ocidental em relação aos fornecimentos de gás russo. Até porque a Rússia provou, com o seu comportamento, que mudanças políticas podem acarretar quebras de contratos nesses fornecimentos. A China simplesmente não importa mais de 20% de nenhum fornecedor. Ponto final. É uma decisão estratégica, sim, pública. Claro, ponto final, quer dizer, mas eu acho que estamos a centrar aqui, melhor dizendo, estamos de alargar a discussão. Quer dizer, a energia é uma dimensão importante, mas não é a única e não pode ser vista, primeiro, como a única relação que existe entre estes países. Porque eu creio que o mais importante é esta partilha de uma visão estratégica sobre o futuro.
Aliás, estas coisas, estas divergências que se têm, divergências, negociações que se verificaram nos últimos dias são normais. Com certeza que a China não quer fechar agora coisíssima nenhuma, quer alavancar o seu posicionamento negocial para ter um acordo melhor. Quer dizer, isto é normal. E quanto mais atrasar, melhores condições conseguirá. Claro. Eu não estou também convencido que... vamos lá ver, sobre a guerra na Ucrânia, a China provavelmente preferia que houvesse um desfecho rápido, mas vamos lá ver, este prolongamento da guerra também serve os interesses da China, na medida em que vai desgastando os Estados Unidos, vai obrigando os Estados Unidos e os seus aliados europeus a utilizarem as suas munições, os seus armamentos, cria dificuldades. E, portanto, não é um desfecho assim terrível para a China. Mas é também preciso, quer dizer, qualquer relação é uma relação assimétrica, as partes nunca são iguais. E aqui a China é mais poderosa numas dimensões, menos noutra. Por exemplo, a Rússia é uma potência nuclear muitíssimo mais poderosa a todos os níveis do que é a China. E, portanto, isso constitui um bocadinho um offset, acho eu. Mas, de qualquer forma, o que eu quero salientar é que há assimetria nas relações entre Estados. Por exemplo, pensemos na relação entre Portugal e Espanha, quer dizer, não se trata de uma relação iguais, há de facto assimetrias. Isso não significa que não possa haver convergência estratégica. E isto é que eu acho que é muito importante. É isto que me parece que os dois Estados queriam, não têm de concordar sobre tudo, mas queriam transmitir para o mundo, é que de facto há aqui uma nova realidade geoestratégica. Como, e eu há pouco fiz o paralelo, como a partir de 1972, com a visita de Nixon a Beijing, passou a haver uma nova realidade estratégica e, portanto, a China e os Estados Unidos, nessa altura, juntaram-se para equilibrar os Estados Unidos. O que está a acontecer agora é 1972 ao contrário, não é? Mas de qualquer forma, essa nova realidade é que vai ter imensas consequências. E nós... E podemos já ver essas consequências, por exemplo, neste expandir de influência chinesa, da influência económica, também por uma influência de resolução de conflitos e de mediação, como aconteceu recentemente com a Arábia Saudita e o Irão. Que é o que a China quer salvaguardar, precisamente com a apresentação do seu plano de paz. Não é um plano de paz. Que não é um plano, mas não é um... Agora a pergunta que tinha feito há pouco, é um plano de paz efetivo. É um plano para levar a sério ou é apenas para promoção de imagem da própria China? Não, é um plano que apela a um cessar-fogo, é vago, quer dizer, não tem suficientemente vago para permitir a negociação, e que isso é importante, mesmo que a Ucrânia, que tem tido um certo cuidado em não hostilizar a Pequim, venha a admitir que é possível negociar a partir de alguns pontos. Os ucranianos podem considerar que, apesar do plano chinês e a diplomacia chinesa não falar em guerra de agressão, não exigir retirada de tropas russas de territórios ucranianos, não abordar a questão de eventuais reparações, apesar de tudo isso que os ucranianos querem pôr na mesa para uma negociação, não de uma trégua, mas de tal acordo de paz muito longínquo que referem os analistas chineses. Por outro lado, interessa-lhes jogar com a ideia de que há o respeito necessário pela soberania e integridade territorial. Se isto é perceptível em Moscou, o risco disto, porque esta liderança russa ainda remonta a sua formação ao período soviético e, sobretudo, os homens como Putin, que foram formados nos serviços de segurança, têm a perfeita noção de como podem ser insidiosos certos acordos internacionais que, à partida, nos parecem muito favoráveis. E eu estou-me a referir concretamente ao acordo de 1975 de Helsínquia, que tinha duas vertentes e que unia todos os aliados europeus, Canadá, Estados Unidos, toda a União Soviética e o Bloco de Leste, que, por um lado,
era visto como ótimo por parte de Moscou, porque fazia um reconhecimento final daquilo que eram as fronteiras e as próprias áreas de influência à altura da União Soviética, mas por outro lado tinha lá uma pequena salvaguarda que à partida para o Kremlin parecia totalmente irrelevante, que era a da defesa de direitos humanos e de liberdade de contactos nessa matéria entre o chamado Ocidente e o Leste, que foi aproveitado por movimentos dissidentes na Rússia e na antiga União Soviética de uma forma muito efetiva. Ora, em Moscou tem a noção de que estas coisas por vezes têm efeitos insidiosos. Daí a delicadeza de todos estes contactos entre a China e a Rússia, como por exemplo o comunicado final tem uma referência à partilha de posições contra ingerências externas nos Estados da Ásia Central e contra, é referido mesmo o termo, as revoluções floridas que foram promovidas quer no Uzbequistão, quer no Quirguistão e por aí fora. Ora, é curioso porque é precisamente uma área de divergência, quer de interesses económicos, quer de interesses políticos entre a Rússia e a China, em que a presença chinesa é cada vez maior. Ou seja, na prática, o que estou a dizer, nós teremos de nos entender, mas sem ingerências norte-americanas e também indianas. Diga-se passagem, que é outro percebe. Posso acrescentar aqui só uma coisa? Claro. Quando a gente fala, eu há pouco disse que a visão da ordem internacional chinesa e russa salienta ou está assente no soberanismo. Isso não é sinónimo de dizer o reconhecimento das fronteiras atuais. Aliás, para se perceber o que os chineses querem dizer com isto, nós não devemos olhar para Taiwan, porque os chineses consideram que se trata de um assunto interno, que Taiwan faz parte. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas convém olhar para a forma como a China está a redefinir o que é que significa soberania, o próprio conceito de soberania, no Mar do Sul da China, nas chamadas ilhas, que as pessoas provavelmente já ouviram falar das ilhas artificiais, entre aspas, estão a ser construídas. Bom, isto é uma coisa um bocadinho complexa que tem a ver com o direito do mar e uma série de coisas, mas o que a China na prática está a fazer é redefinir o que é que significa soberania, porque está a construir ilhas e depois cria estruturas administrativas para alargar soberania sobre essas áreas, soberania essa que também é reclamada por outros estados na região, Vietnã, vários, Filipinas, vários. Portanto, quando a gente diz, bom, a China é um país que enfatiza a soberania, cuja visão assenta na soberania, verdade, mas isso não é sinónimo de as fronteiras como elas existem. E é aí que está esta ambiguidade toda da parte chinesa no que diz respeito à Ucrânia. Sim, a Ucrânia é soberana, mas... Só um ponto. No comunicado a posição chinesa é expressa em relação ao não reconhecimento de anexações. Só que o Vasco está a referir, e bem, a ideia chinesa de respeito por fronteiras é as fronteiras tal como a China as define. As define no seu espaço marítimo e daí que ainda se tem de entrar em linha de conta com outro aspecto, que são os diferentes de fronteiras terrestres. A China tem praticamente diferentes, uns mais graves, outros menos graves, com todos os seus vizinhos. Resolveu os diferentes que tinha com a Rússia há cerca de uma década, mas tem diferentes, tirando a Coreia do Norte e o Butão, se não estou em erro, com todos os países, e o Nepal, com todos os países com os quais tem fronteiras terrestres. E alguns desses diferentes são extremamente graves, como os diferentes que têm sob limitação de espaços nos Himalaias com a China, os diferentes que têm, neste caso outra vez com espaços marítimos, com a Coreia do Sul e com o Japão, e com o Vietnã, as Filipinas, todos os países do Sudeste Asiático. Mas isto é dentro da sua área, daquilo que é considerada a sua área histórica de expansão. Outra coisa é aquilo que refere para efeitos de propaganda em termos internacionais. Se bem que há aqui uma coisa, porque eu nunca vi os chineses referirem, posso estar errado, pode-me ter falhado qualquer coisa, mas nunca vi nenhum documento chinês referir-se à Crimeia como uma anexação.
Porque eu acho que os chineses, na prática, ignoram o assunto. Não, partilham da leitura de Putin, porque para Putin a Crimeia também não foi uma anexação, foi a recuperação da terra, a pátria, aquelas coisas todas, não é? Portanto, não é uma anexação, quer dizer, o Duma não votou uma anexação, votou o regresso, a integração de territórios históricos, etc, etc. Portanto, não é uma anexação, não é entendida pela Rússia como uma anexação, e a China também, enfim, aceita essa. A China não a contesta quando está em contacto direto com Moscou, por isso simplesmente não refere o assunto. O assunto não existe. Tal como não reconheceu, por exemplo, as anexações que foram feitas durante a guerra com a Geórgia em 2008. Ora, isto é complicado para a margem de manobra interna do próprio Putin. Mas lá Putin. está, a Ossécia do Sul não foi anexada, é um Estado independente. É um Estado independente que está sob controle de facto russo, e que há uma história complicadíssima com a Geórgia. Toda a região do Cáucaso é uma zona de extraordinárias complicações históricas, étnicas, políticas, religiosas. Agora, o essencial, penso eu, para decisores europeus é compreenderem isto. Há não uma aliança, há uma grande convergência de interesses. A convergência principal tem a ver com esta oposição aos Estados Unidos e aos seus aliados. Ao Ocidente. Aquilo que os russos chamam o Ocidente coletivo. Os comunistas chineses não utilizam essa expressão, tipificam inimigo a inimigo, porque a sua história de conflitos, aqui podemos usar a mesma expressão, milenares dos sucessivos Estados chineses, é longa, quer na Península Coreana, quer com o Japão, quer com o Vietnã, na Ásia Central e por aí fora. Há uma grande convergência de interesses, há uma cooperação económica muito relevante, mas que os chineses pretendem limitar. Os chineses, inclusivamente, chegam ao ponto de limitar aquilo que é a eventual cooperação com Moscou na exploração de uma rota do Ártico, que é fundamental para favorecer, porque infelizmente é um dos efeitos que existem do aquecimento global, é uma abertura possível de uma rota permanente através do Ártico, que põe em causa aquilo que são projetos chineses que hoje em dia são os chamados projetos falhados, de exploração das linhas ferroviárias únicas entre a China através da Ásia Central para a Europa. Até nisso há contradições. Até porque há uma longa história, não é, de problemas territoriais entre os dois países. Quer dizer, uma das grandes preocupações de Stalin depois da Segunda Guerra Mundial, em Yalta, era justamente assegurar o controle da Manchúria, não é? Da linha férrea, não é? E, por falar, não é propriamente uma ingerência, mas só para finalizar, esta visita a Moscovo ter ocorrido poucos dias depois de ter sido emitido um mandato de detenção internacional pelo Tribunal Penal Internacional tem significado? Isso é uma anedota. Quer dizer, muito sinceramente e muito claramente. Vamos lá ver. Eu compreendo que se queira dar um sinal moral a dizer que Putin é uma pessoa má. Quer dizer, isso nós já todos sabemos. Quer dizer, isto não tem consequência nenhuma. A única forma que Putin alguma vez... Se vier a Portugal, tem. Não tem porque o Estado, o presidente da Federação Russa, se vier a Portugal como presidente da Federação Russa, não pode ser preso. Isso viola as normas das convenções diplomáticas internacionais, não pode ser preso. Os únicos que acabam no... Podes? Diz? É mais complicado que isso. Por exemplo, Omar Bashir, o antigo líder do Sudão, que tem também um mandado de captura, por exemplo, estamos a falar de realidades diferentes, mas, por exemplo, na sua deslocação à África do Sul, teve de abandonar rapidamente o país, sendo anulado o resto do programa, porque o Supremo Tribunal da África do Sul considerou que prevalecia a determinação de detenção do Tribunal Penal Internacional sobre a própria Constituição da África do Sul e, portanto, não podia ser aplicada a imunidade diplomática. Portanto, até isso da imunidade diplomática se torna mais difícil. Mas continua, Vasco. Dava só este exemplo. Tu tens razão formalmente. É complicado. João, mas tu formalmente tens razão, mas cabe na cabeça de alguém. Há uma diferença entre o Presidente do Sudão e o Presidente da Rússia. Naturalmente que, aliás, ainda não foi deportado, para a Haia. No dia seguinte, Moscovo, tu
telefonava para Lisboa e diriam: libertem o Putin, senão adeus Lisboa, não é? Porque temos aqui umas bombinhas nucleares. Quer dizer, ninguém leva isto a sério. As pessoas que acabam perante o Tribunal Internacional são ditadores dos os Camarões, não foi? Já não me lembro. Hã? Os que já foram. Sim, não o do sim, Sudão, sim. mas os anteriores. E Milosevic, mas quer dizer, como é que foi? Milosevic acaba na Haia? Porque perdeu a guerra. Portanto, a única forma que eu vejo que Putin alguma vez possa acabar a ser julgado é destituído do poder e as novas autoridades russas entregam-no ao tribunal. É a única forma, o resto de prisões, não sei o quê. É um sinal, quer dizer, um sinal que fazem lembrar aquelas coisas às vezes que o secretário-geral das Nações Unidas diz, mas não, quer dizer, do ponto de vista político não são irrelevantes. É importante, eu discordo, eu acho que é importante do ponto de vista moral e do ponto de vista político. Aliás, o caso está muito bem alicerçado, porque os órgãos de comunicação social russos fizeram extensíssimas reportagens com crianças ucranianas, reconhecidamente ucranianas, que foram levadas para a Rússia e que passaram a ser criadas em orfanatos russos ou dadas para adoção. Mas deixando isso agora de lado, o mais importante politicamente é o que é que isto representa nos equilíbrios de poder em Moscou. Putin sai daqui numa situação delicada porque o seu afastamento, a sua dificuldade de até deslocação diplomática formal para negociações, cria mais um argumento a favor do seu eventual afastamento. Não afastá-lo para, como aconteceu com Milosevic, apesar das divergências que havia na altura entre o presidente e o governo da Sérvia, deportá-lo futuramente para a Haia. E não é isso que está em questão. É que é mais um argumento para mostrar que Putin não está, neste momento, a favorecer os interesses de Moscou, caso pretenda haver isso é uma interpretação possível. É uma interpretação. Porque caso se pretenda iniciar outro tipo de aproximação ao desenvolvimento da guerra, a uma eventual abertura de negociações de trégua e depois de negociações de paz. Ou seja, e Putin sabe que isso o enfraquece. A outra interpretação junto dos apoiantes de Putin é estão a ver, o Ocidente está contra nós, não sei o quê. É uma cabala. É uma cabala, etc. Quer dizer, a história do costume. Mas há aqui outro ponto, João, que é o seguinte: quando Putin sabe que se perder o poder, eventualmente acaba a ser julgado, não há grande incentivo para abandonar o poder, não é? Isto, normalmente, nas transições democráticas, o que é que acontece? Quando o ditador se vai embora, vai para casa, normalmente não é preso, não é julgado, como aconteceu cá em Portugal com Marcelo Caetano e Américo Mas, etc. Porquê é que se faz isto, não é? Bom, porque não se pode dizer antes, quando essas pessoas estão no poder, se abandonarem o poder, passam os restos dos vossos dias na prisão. Isto é uma outra forma de dizer têm de ficar lá se não são presos. Estou-me a fazer claro. Quer dizer, isso é uma discussão que ocorreu até entre os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Até que ponto fazia sentido exigir a rendição incondicional, quer da Alemanha, quer do Japão. Foi uma discussão porque havia quem considerasse que é impossível negociar com eles e estamos em condições de lhes impor uma derrota total, e havia quem considerasse é mais rápido por ter uma guerra em nosso interesse. Os interesses eram divergentes, obviamente, entre o Reino Unido, os Estados Unidos, a União Soviética, a França. Isso aconteceu, este tipo de discussão. Portanto, não é de excluir que se venha a assistir outra vez a este género de discussão, sobretudo no Ocidente, se faz sentido impormos tais condições à Rússia que ela nunca poderá vir a negociar. Só que agora não se consegue voltar atrás. Agora não se consegue voltar atrás com esta decisão do TPI. Isso é outro problema. Vamos então passar às sugestões desta semana. Eu aproveito esta boleia da Ucrânia. Há ainda poucos livros, se bem que nos próximos meses vamos ter um
um enchente de livros, não é? Sobre a guerra da Ucrânia, mas ainda há poucos sobre essa guerra. Um dos primeiros a sair é do Owen Matthews e chama-se Overreach. Não sei bem traduzir Overreach. Mas é a história, o enquadramento da guerra, como é que começou, quais foram as razões, e é muito interessante e, sobretudo, vale para enquadrar com alguma distância o conflito e perceber, no fundo, perceber as razões das duas partes, porque mesmo que estejamos mais de acordo ou menos de acordo, há sempre razões das duas partes, pelo menos do ponto de vista das partes. João? Eu vou pôr uma sugestão literária, como já andamos a falar tanto da China, e nós temos uma longa história de contactos com a China, apesar de atualmente nos faltarem quer os chinólogos, quer uma comparação ou confrontação com Pequim. Vou recordar uma escritora portuguesa, a Maria Ondina Braga, que teve uma vida muito passada no estrangeiro. Ela viveu em Inglaterra, depois em 1959 foi para Angola, esteve em Goa, onde apanhou a invasão indiana, esteve em Macau, voltou diversas vezes a Pequim, e ela tem vários diários que começaram agora a ser reeditados pela imprensa nacional, a Casa da Moeda, num projeto de edição das obras completas desta contista, a Maria Ondina Braga. Tem vários diários sobre este tipo de vivências que são extremamente interessantes, da maneira como uma ocidental se confronta com o mundo chinês. E tem, sobretudo, um livro de contos que também vai ser reeditado, que saiu em 1968, que é absolutamente notável, que se chama A China Fica ao Lado, que tem a ver com as suas experiências quando ela foi professora no Colégio de Santa Rosa Lima, em Macau, com o que era a comunidade, não tanto a comunidade macaense, mas a própria comunidade chinesa de Macau, e a outra China que ficava ao lado, e a sua profunda incompreensão. Tem, sobretudo, um conto notável chamado O Pacofanista, ou seja, o consumidor de ópio, que é um retrato de como teria sido Macau e como teria sido o sul da China noutros tempos, muito antes do comunismo, quando a China era humilhada pelas potências ocidentais, e depois quando passou a ser palco das suas guerras civis. São muito interessantes e recomendo vivamente os contos da Maria Ondina Braga para aproximações ao que foi uma maneira de portugueses verem um certo Oriente, Macau, depois a China, apesar de ela ter sido sempre uma mulher muito solitária e complicada, mas uma bela contista. Muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Nas bancas está já a mais recente edição da Sábado, com uma capa dedicada à vida e obra de Rui Nabeiro, falecido recentemente. Como habitualmente, pode ouvir-nos no site da Sábado, em todas as plataformas de podcasts e também no YouTube. Até para a semana.